Bom dia, queridos. Espero que vocês estejam fluindo por dentro da prática e que façam uma prática bem leve hoje, domingo, e amanhã, na segunda-feira também, antes da gente se encontrar, se for possível, né? Então, dentro dessa sugestão, eu pensei em falar um pouquinho aqui com vocês sobre a bolha de realidade, né? Como sendo essas formas que nós escolhemos, né? Sobretudo também lembrando a motivação. Então, por exemplo, as bolhas de realidade que nos envolvem, elas surgem por avidya, que é a visão estreita de ignorância. Elas nos prendem porque temos muitas realidades ilusórias, né? Que queremos cumprir em nossas vidas. E essas realidades, elas surgem como se fossem concretas, reais. Assim como quando a gente está sonhando, tudo aquilo parece muito concreto e real, né? E não é, né? Mas quando a gente percebe isso, fica mais claro a noção do sofrimento também, dos outros seres, né, inclusive. E até pode brotar o primeiro item do caminho, que é a compaixão por todos os seres, né? Que é o que nós desenvolvemos com a motivação mahayana, onde a gente quer se livrar para ajudar os seres. Mas, às vezes, a gente ainda não tem o método todo de como ajudar. Então, o que ocorre é que no nosso coração surge a florescência, né? Surge Guru Rinpoche, como o talo do lótus. E então a gente vai aspirar, né? Aspirar que surjam as pétalas, depois a radiância, sem perder a noção do céu. E a noção de bolhas de realidade surge como uma linguagem que nos ajuda a entendermos como que a energia se move, né? Entendermos também as mandalas, as bolhas e a paisagem que define como que a energia se move. Então, as bolhas são formas, né? São formas, sensações, percepções, formações mentais e consciência. Ou seja, são todas vacuidade, todas essas formas, né? E se ficarmos atrelados em resolver as bolhas, isso é avidya. Então, por exemplo, né, quando a gente olha a história da ciência, né, ao longo desses anos todos. Então, a ciência ela tem diferentes visões da realidade. E essas diferentes visões se traduzem como bolhas de realidade, né? As pessoas pensavam sobre aquilo, acreditavam naquilo, aí de repente veio uma outra verdade, uma outra realidade, e eles mudaram de bolha, né? Então, por exemplo, nesse passo onde a gente está, que é o Prajnaparamita, o Lama também diz assim, que aqui é uma prática de samapati. O que é isso, né? É justamente quando a gente pega aquilo que parece sólido e transformamos. Aí ele diz, mesmo o passado a gente pode transformar, porque depende de como olhamos. Se dar-se conta é o que é. Nós colocamos em nós um referencial onde podemos elucidar aquilo. Então nós podemos mudar até o que a gente pensava sobre alguém que já morreu. Quando a gente consegue se pôr numa posição mental de ver a realidade da pessoa e as experiências circundantes, é como se a gente colocasse sobre nós um referencial diferente, de onde a gente pode elucidar aquela relação. E aí o passado muda. E o Lama comenta que é muito importante o ponto da bolha e o ponto de Samapati, onde vamos introduzir os obstáculos que parecem duros, difíceis, né? E vamos transformar. Então, forma objetos, né? Qualquer objeto. Pensamentos, né? Também são formas. Qualquer objeto que a gente vai trabalhar sob o ponto de vista da vacuidade. Então, eu vou deixar o próximo áudio aqui. Nessa segunda gravação, eu pretendo introduzir um pouquinho mais sobre o item 1, que é a forma, sobre o item 2, que é a contemplação da coemergência, o item 2A, coemergência mente, forma, item 2B, bolha. Então, quando a gente olha para esses exemplos, né, quando o Lama chama de formas, né,
Então, a gente pode pensar assim, que as formas é qualquer objeto que a gente vai trabalhar sob o ponto de vista da vacuidade. Então, a gente vai pegar uma coisa difícil ou muitas coisas difíceis, né? Tudo que parecer difícil, a gente pode pegar como sendo uma forma. A forma do templo, por exemplo, depende de nós, né? É uma forma particular de olharmos a forma, porque enxergamos de dentro de nós, né? De dentro de uma bolha e não de outra bolha. As formas, elas podem ser algo que nos aprisionam, mas também podem ser formas que olhamos e sorrimos, né? A gente sorri porque a gente já viu a vacuidade dessa forma, né? Um exemplo de forma também é banheiro feminino ou banheiro masculino. Daí a gente para e pensa, por que a mulher não poderia entrar no banheiro masculino? É uma simples convenção, né? Mas a gente, não, mesmo que não tem ninguém, mas, é masculino, não posso entrar, né? Isso é forma, né? E então, quando a gente observar esses aspectos de forma, né? Pra gente poder contemplar um pouquinho, então a gente vai olhar desse modo, assim, né? Qualquer coisa, qualquer pensamento, imagem que tenha sensação, percepção, formação mental, consciência, tudo que vier à mente é uma forma, né? Que a gente pode contemplar. A coemergência, item 2. Tudo aquilo que a gente está vendo como um objeto externo, que apresenta os 5 skandhas, que apresenta forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, nós podemos ver como coemergente. Ou seja, eu vejo o conteúdo externo e vejo-os separados com o conteúdo de um conteúdo externo que se apresentam. Então a gente pode explicar o templo como um fenômeno externo e todos entendem o templo como um fenômeno externo. Ou posso também explicar o templo como um fenômeno interno e todos também entendem a minha explicação. Então aqui vemos que quando aparece o templo dentro, eu vejo o fora. E quando aparece o templo fora, eu o vejo dentro. É a coemergência. Nessa gravação agora, a gente vai falar sobre o item 2A, coemergência da mente com a forma, que é o que o Lama também chama de as 3 afirmações da validade de Maitreya, Asanga e Vasubandhu. Então, o Lama introduziu esse item 2A para introduzir Madhyanta Vibhanga, que é um sutra que introduz o conceito do caminho do meio, a escola do caminho do meio, escola madhyâmica, que se refere à segunda volta do Dharma, a compreensão do caminho do meio, né? Não o caminho do meio lá de Viamão, mas a escola caminho do meio, né? Então, o Buda que está por vir, que é o Buda Maitreya, é o que introduz o aspecto profundo do Mahayana, através desses ensinamentos que ele deu nesse Sutra Madhyanta Vibhanga. Então, surge o conceito da mente com a forma, através dessas 3 afirmações que o Lama coloca, né, que não são excludentes, né? Então, a primeira afirmação, eu digo que é porque vejo a coisa ali como está, né? É o aspecto em si, o aspecto externo, né? Por exemplo, a imagem do Buda. Eu vejo a imagem do Buda ali externamente, né? Ou o templo, eu vejo as paredes, as colunas, o altar do templo, as imagens, as relíquias, tudo voltado para a direção leste, né? Isto com certeza é um templo, é uma afirmação, isto é, né? Então eu considero que é externo e entendo que as pessoas veem como externo também. Mas aí vem a segunda afirmação. Isto não é a imagem do Buda, ou isto não é um templo, né? Por que não é a imagem do Buda? Porque eu posso provar, isso aqui é metal, o metal vem de tal coisa, né? E foi composto, mas não é, né? E o templo, a mesma coisa, eu posso dizer, o templo não é um templo, eu posso transformar o templo num alojamento.
Igual o Guru Rinpoche, quando fundou o mosteiro de Samye, ele disse, né, esse templo um dia vai virar local de tortura. Imagina, acabou de fundar o templo, o mosteiro, né, e dá uma notícia dessas, né? Porque, de fato, depois de um tempo, né, tudo pode mudar. Daqui 50 anos, não sei se as pessoas vão continuar vendo o templo do Mendilá como sendo um templo. Pode ser que, sei lá, todas as pessoas aqui já tenham morrido e sei lá, né, o que pode acontecer. Então, nessa segunda afirmação, não é, né, isto não é concreto, né? Ou melhor, a gente até pode dizer, isso é concreto, tem madeira, né, tem pilares e tal, mas ao mesmo tempo segue livre para ser qualquer outra coisa. Então não é, em realidade, né, em essência não é. Aí vem a terceira afirmação. Dizemos, isto é o templo, ou isto é a imagem do Buda, ou nesse caso, isto é o templo. Enfim, é porque é a forma com a qual estamos lidando, né? Que é a forma interna. Aí o Lama brinca, né? E fala também sobre o casamento budista, né? Enfim, né, que ele diz assim, o casamento budista também é assim, a gente deveria trazer as 3 afirmações, né? Porque isto aparentemente mas existe a impermanência, né? Então, em qualquer momento isso pode não ser mais. Mas isso né? Enfim. Então, essas 3 afirmações nos permitem entrar em vários tipos de realidade, sem que a gente fique preso, né? Enfim, isto não isto passa a ser, né? A gente também pode olhar esses 3 aspectos dessa forma. Próxima gravação, item 2B. Então, agora vamos lá para o último item, que é o item 2B, B de bolha. Então, aqui eu vou descrever algumas coisas que eu venho ouvindo do próprio Lama, né? Então, que é como que a bolha surge. Então, ele diz assim, a gente tem que olhar com muito cuidado para a bolha. Porque a gente precisaria ver que dentro da bolha aparecem todos os atributos da realidade, o que fazem a realidade parecer sólida. Porque junto com a forma, tem muitos aspectos que parecem recuperar a solidez da forma. Ele diz assim, vamos entender que tem coemergência da mente com a forma. O exemplo do templo, né? Aí brota a energia correspondente. Ou seja, estamos aqui, quando a gente está, né, dentro do templo fazendo atividades referentes a retiros, né? A nossa energia acompanha, mas nem todas as pessoas que entram no templo têm a mesma experiência. Por exemplo, se as crianças entrarem no templo, não sei se elas aguentam ficar muito tempo lá sentados, mas a gente consegue, né? A nossa energia opera de uma forma que faz sentido à bolha, né? A gente fica muitas horas sentados dentro do templo durante o dia. Se não houvesse energia associada a essa coemergência, né? A gente não conseguiria, a essa bolha, aliás, né? Aí depois tem uma paisagem mental. É como se fosse uma configuração dentro da nossa mente que olha as oportunidades do que estamos fazendo. Então, por exemplo, quando a gente está ali num retiro dentro do templo, aí a gente pensa, de tal a tal hora tem o ensinamento, de tal a tal hora tem atividades físicas, né? E aí mesmo dentro dessa mesma bolha pode aparecer paisagens diferentes. Quando a gente precisa, sei lá, o corpo chama e a gente precisa fazer um pipi, né? Aí a gente sai rapidinho, muda a bolha, a gente sai do templo, tarará. Aí quando a gente volta, é como se a gente esquecesse aquela outra paisagem e volta para a paisagem dos ensinamentos, né? E aquela outra paisagem se dissolveu. Assim também quando, sei lá, a gente está ouvindo o ensinamento e toca o nosso telefone.
e a gente precisa atender e resolver alguma situação. Aí a gente resolve rapidinho, sai do templo, fala com a pessoa e depois a gente desliga o celular, dissolve aquela paisagem e volta para dentro da paisagem, né, ali dos ensinamentos. Então isso é paisagem, né? Então dentro de uma mesma bolha pode haver várias paisagens, né? Aí pode ser que nesse telefonema a gente até se aborreça um pouquinho e falar, não, agora eu tô fazendo retiro, não posso falar, você ligou em hora errada, depois nós falamos. Né? Aí de repente a gente volta ali para dentro do templo e nossa cara muda, né? Tipo, a gente muda de paisagem. Aí, né, o Lama tá falando de compaixão, daí a gente já fica até compassivo com a pessoa que ligou, enfim, né? E além da paisagem também tem a identidade. Essa é sutil e, como o Lama diz, é perigosíssima. Porque as identidades podem nos levar para os infernos Vajra, que é a pior coisa que pode nos acontecer. Aí depois eu vou enviar um áudio do Lama para vocês na segunda-feira, né? Onde o Lama vai explicar melhor esses infernos Vajras. Mas então, as identidades é como começamos a achar alguma coisa, né? Por exemplo, nós temos identidades de praticante, né? Então a gente fala, eu sinto isso, porque eu trago isso de outras vidas, né? Quando a gente começa a reforçar uma ideia, né? Pode ser uma identidade dentro da própria sanga. Pode ser uma identidade consciente, mental, né? Pode ser uma identidade de energia. A pessoa se sente melhor nesse lugar, né? E a pessoa diz, eu sou isso, eu sou aquilo. Ela tem uma fixação, né? Se sente por dentro da identidade. A pessoa pode sofrer ali também, porque tudo que é construído é impermanente, né? E pode ser atingido pelas impermanências. Então, as identidades, como diz o Lama, são atropeláveis, né? Por exemplo, a pessoa diz assim, eu plantei tais coisas ao redor do templo. E agora vieram pessoas e jogaram lixo lá em cima do que eu plantei, né? Ou vieram pessoas e plantaram outras coisas, né? Isso é identidade, né? As identidades são super perigosas, nos põem dentro de mente, forma, energia, paisagem, né? Com causalidade também, enfim, não é muito simples. Vou deixar um próximo áudio agora, complementando, para não ficar muito denso e longo esse aqui, né? Complementando os outros aspectos, né? Que é causalidade, propósito, urgência, né? Da bolha. A causalidade, a gente pode fazer coisas aqui que resultam em outras coisas, né? E ficam causais, assim, ou seja, a gente pode pensar, acho que está na hora de pintar, envernizar de novo a mesinha do templo, as portas do templo, né? Ou acho que temos que tirar o pó do tapete do templo, dos abutons todos, e acho que a gente tem que colocar todos os abutons virados de outra forma. Acho que seria melhor, né? Então isso é causalidade, é quando a gente está dentro da mesma bolha, mas começamos a trocar uma coisa pela outra, né? E assim a gente vai se ocupando, né, com coisas causais, né? Tá tudo certo, a gente pode entrar no templo, ninguém vai ver nada, que precisa invernizar de novo isso ou aquilo, mas a gente começa a ver, né? E começa a se ocupar. E o propósito seria assim, quando a gente está fazendo um retiro, por exemplo, aí a gente imagina que alguma coisa vai acontecer, né? Nesse retiro. Eu tenho o propósito de liberar a minha mente, né? Por exemplo. E a visão estratégica seria assim, então, é como se fosse uma coisa linear, né? Então eu vou fazer 15 retiros e no final do 15º, a visão vai se completar e eu vou me liberar, né? Então a coisa se completa na nossa mente, a gente fecha o pacote, né? De causalidade, propósito, visão estratégica e, inevitavelmente, também tem as urgências que nos pegam. Aí, de repente, a gente vê uma goteira dentro do templo, né? Sei lá. Mas aí essa goteira dentro do templo eu começo a me ocupar. Mas eu tenho que consertar essa goteira de dentro do templo, porque senão como é que eu vou fazer
para então vou pintar a porta e vai gotejar. E daí o meu propósito, sei lá, de fazer a coisa acontecer, né? Imaginando um tempo, aí como é que eu vou fazer se tem uma goteira? Porque daí, depois do 15º, retiro, essa goteira vai ter me atrapalhado, não vou me concentrar, então agora eu vou consertar a goteira. E a gente também se prende, né? Tudo tá dentro dessa bolha estreita, né? E essa bolha da goteira, como diz o Lama, é fácil de ver, porque se a gente se perguntar o que as estrelas diriam disto, né? O que o universo cósmico diria disso? Então a gente já vê bolhas estreitas focadas dentro do templo, né? Olhando aquele pingo d'água dentro daquele lugar, um aspecto bem limitado, né? E aí a gente olha os outros seres também, né? Por exemplo, as abelhas. Esse é um exemplo muito legal que o Lama dá, eu sempre gosto de repetir, né? As abelhas, elas têm uma mente olhando para as flores. Aí surge uma energia em relação a isso. Aí elas têm uma paisagem sobre o que elas devem fazer com as flores. Aí elas têm identidades delas também, porque elas brigam umas com as outras. Elas não querem que outras abelhas de outros colmeias cheguem, né? Então ali tem uma causalidade também. Elas vão lá, colhem o mel, levam para casa, entram e colocam em algum lugarzinho específico, porque elas também têm propósitos, né, de guardar, acumular, propósitos definidos. Então ela tem visão estratégica, né? Depois de um certo tempo, elas mudam de colmeia também, né? E ela também tem as urgências, né? Às vezes pode vir uma tempestade e quebrar um pedacinho da colmeia. Então, ao invés de elas irem para as flores, elas vão consertar a colmeia, né? Então, isso tudo dentro de uma bolha. Aquilo funciona. Aí, os seres humanos, por sua vez, olham aquilo, entendem a bolha das abelhas, deixam elas encherem tudo de mel, vão olhando e de repente eles vão lá e saqueiam o mel das abelhas, né? Então as bolhas de realidade são tais, como diz o Lama, né, que não se tratam apenas da mente olhando as coisas, né? A gente podia dizer, minha mente viu, mas deveria ter visto de outro modo, né? Posso deslocar a mente por uma outra direção, mas não é assim. São aspectos particulares dentro da realidade. A mente pode até mudar, mas a energia, como é que faz? Aí a gente muda a mente, muda a energia, aí tem causalidade, tem propósito, visão estratégica, tem urgências, aí aquilo tudo fica com problemas, né? Então eu vou dar mais um exemplo aqui no próximo áudio sobre isso. Oi, queridos. Então, vou deixar aqui mais um exemplo, né? Vamos fazer uma tentativa, assim, de investigar uma bolha, que é uma bolha social, assim, né? Que não tem exatamente a ver conosco, mas tem a ver conosco. Mas a gente vai tentar olhar a partir do ponto de vista da própria pessoa. Por exemplo, vamos pegar um político e depois a gente vai fazer de novo o mesmo exame analítico, olhando do ponto de vista de nós mesmos em relação a como vem sendo esse sistema político ou algum político em especial. Então vamos lá, pegando do ponto de vista de um político. Então vamos considerar que a forma, o item 1, é a prisão dele, né? Ele foi para a prisão, então isso vamos considerar que é uma fixação de sofrimento para ele, né? Ali também é forma, sensação, percepção, formação mental e consciência, né? Tudo junto, assim como quando a gente escolhe qualquer forma, tem todas as outras escandas juntos, né? Então agora vamos olhar o item 2, que é a coemergência da mente com a forma. Então vamos supor que esse político, ele olhe para essa situação de ele ter sido preso, né? Porque ele foi revelado as falcatruas e ele foi preso. Então isso, vamos supor que dentro dos 12 elos, né, da causalidade comum, represente uma coisa horrível para ele, né? Então a coemergência da mente dele com a forma da prisão é um sofrimento só, né? Aí, na coemergência das 3 afirmações, né, isso é um sofrimento,
Mas isso não é, né? Se ele olhasse diferentemente, uma oportunidade de refletir, né, sobre as coisas todas, ou até vendo assim, ó, a natureza livre está intacta, né? Ou ainda vendo os benefícios da própria prisão, né? Sei lá, pode estar numa cela sozinho, numa cela chique, né? Dependendo lá dos contatos, né? Pode até estar recebendo comidas boas ali naquela experiência, né? E estar descansando, né? Também. Então, isso não seria um grande sofrimento. Mas isso é, né? Que é o terceiro isso é. Ou seja, se ele não tiver reconhecendo isso, fica no primeiro isso é, né? É um sofrimento. Mas isso não precisaria ser. Mas isso é, né? Naquela circunstância dele ali. Então, esse seria o 2A, né? Depois vem o 2B, com a emergência da mente, com a forma dessa tragédia, né? De estar preso para ele, né? Depois com a emergência com a energia, ou seja, ele quer sair dali o mais rápido possível, não tá legal ali, né? Com a emergência com o corpo, né, tem reações também, não tá legal. De repente tem até comidas boas e tudo, mas passa mal, não se sente bem, né? Tudo é energia. Aí depois vem a coemergência com a causalidade, né? Ele realmente não quer estar ali, ele faz planos de poder estar em outro lugar, a mente não está ali para rever a circunstância com profundidade e refazer os seus votos, né? De seguir como um político, vamos supor, um político honesto, né? Talvez não, talvez a mente esteja achando que ele tinha que fazer exatamente isso mesmo, porque ele enxerga as coisas a partir de uma paisagem negativa de bloco -1, dos infernos, né? Onde se mistura dentro da mesma bolha, às vezes até uma paisagem dos deuses, onde ele acha que vai ter uma vida fácil, tendo dinheiro, né? Dinheiro fácil. E aí tem uma identidade, né? A identidade do político corrupto, não é do político honesto, né? Identidade do político corrupto, que acha que vai fazer e vai obter um resultado fazendo mal para as pessoas, roubando dinheiro que não pertencia a ele, né? Então, essa é a identidade. Aí tem essa causalidade junto, né? Da pessoa achar que, então, deveria fazer assim, deveria ter planejado melhor o roubo, né? Não planejou muito bem. Então, ele pode ficar raciocinando sobre isso, como planejar de uma forma melhor da próxima vez, né? E aí dentro dessa causalidade com um propósito de enriquecer ainda mais e com visão estratégica, né? No final de tais obras que eu poderia fazer como um político, se eu voltar ao poder por alguma razão, né? Sei lá, que a ilusão da mente possa chegar, né? Então, no final de tais e tais obras, eu vou fazer uma lavagem de dinheiro de tal forma, né? Que tem visão estratégica ali dentro. E aí tem coerência, do tipo assim, se as pessoas me colocaram lá e eu sou político, né, é natural que eu faça. É natural que eu faça isso por baixo dos panos e ninguém veja, né? Como se fosse, então, enfim, algo que diz respeito à expertise da mente, né? Que ele falhou. Dentro de 12 elos, né, desse bloco 2 ou -1 no caso, né? Onde os seres esses fazem enfim, protegem a ele mesmo e a família, mas prejudica muita gente, né? E aí tem as urgências naturais disso, que é ficar sustentando a mentira, né? Então ele tem que calar a boca de um, pagar propina para outro, né? Essas são as urgências dessa bolha do safado do político, né? Então, essa seria uma perspectiva. A gente tentou, né, deslocar nossa mente para uma mente de um político, entender essa bolha, da onde ele faz o que faz, né? Mas, claro, a gente está investigando, analisando, não é para despertar raiva em nós, né? A gente está tentando entender, dentro da posição dos 12 elos, como é que dessa paisagem de -1, né? Uma paisagem dos infernos ou de carência, né? Opera a mente, tá?
Então agora eu vou descrever no outro áudio como é que seria nós mesmos lidando com essa energia, né? Quando a gente vê as notícias e tal. Essa é a última gravação, então, sobre as bolhas de realidade, né? Que elas são tais que, voltando aqui um pouquinho, né? Que não quer dizer só, não se trata de uma mente olhando as coisas, né? A gente poderia dizer, eu vi isso, mas eu devia ter visto aquilo, né? Que é um outro modo de deslocar a mente para uma outra direção. Mas não é assim que as coisas acontecem, porque tem aspectos particulares dentro da realidade que pode mudar, né? Mas a energia, como é que a gente vai fazer? Ela que tem que mudar. Aí a gente muda a mente e muda a energia. Mas a causalidade, o propósito, a visão estratégica, as urgências, tá tudo ali. E aquilo tudo fica com problemas, altos problemas. Porque a gente acha que é só virar o botão e mudou tudo. Então, por exemplo, quando uma pessoa se separa, ela diz, agora estou disponível, né? Estou separada. Ela entra no Facebook e coloca, agora estou sozinho, separado, disponível. Mas a bolha não terminou direito. A pessoa se separou, mas a bolha às vezes continua. Como diz o Lama, é uma maldição que a gente não sabe onde é que tá, né? Daí naquela bolha tem uma energia que ainda se move. Então, por exemplo, a pessoa fica sabendo ali no Facebook que o fulano, né, que se separou dela, né, anda por aqui, anda por ali, e aquilo deixa a pessoa super mal. E aí vem a amiga e pergunta, mas você não tá separada? Ela responde, eu tô. Mas também não precisava ser assim, né? Tão rápido ele arranjar outra, sei lá o quê, né? Ou seja, tem uma energia, tem paisagens, tem identidades, né? Daí a pessoa fala, como é que ele faz isso pra mim? Né? Aí tem causalidades, né? Tipo, se ele fizer isso, então eu vou aprontar. Aí tem propósitos, visão estratégica, tem urgência, é uma bolha, né? Então a pessoa cortou, mas todo o resto continua, né? A pessoa cortou a relação, mas toda a bolha de energia continua. E as relações são assim, né? São mente, são forma, são energia, são paisagens, identidade, causalidade, propósito, visão estratégica, urgências, né? Então a gente casa dentro de bolhas. Como diz o Lama, as relações se dão dentro de bolhas. A construção da relação e o rompimento da relação, eles são complexos. Eles exigem tempo até que tudo aquilo seja refeito, né? Energeticamente. Então, quando as coisas são refeitas, a energia começa a andar noutra direção. Então, aí tem esse exemplo, né? A gente olha para uma foto daquela pessoa, né? A mesma foto que nos deixava super felizes. Aí agora a gente olha e vê, nossa, que horrível. O cabelo daquele fulano, como é que eu pude achar aquilo bonito? Que horrível, né? Sei lá. A energia muda, a paisagem muda, a identidade muda, né? E daí a gente fala, como é que eu, às vezes, né, com uma outra coisa, como é que eu pude ser tal coisa, né? Aí surge a identidade e a causalidade desaparece, né? De falar, caramba, eu nunca faria isto. Agora e para fazer tal coisa, né? Não, eu não, esquece isso, né? Então, o propósito, visão estratégica, zero, né? A gente fica longe, assim. A urgência passa a ser nunca encontrar, né? O fulano. E aí aquela bolha virou outra coisa. Lembrem isso de coisas que vocês já passaram, né? Então, assim que se dão as relações no samsara, por dentro de bolhas. Então, a gente pode listar muitos diferentes exemplos que tratam de muitas coisas, né? Então, aí já seria, na verdade, o item 2C, né? Quando a gente listar muitos exemplos, daí a gente vai se ver nos reinos. Aí é o próximo capítulo, né? O próximo encontro. Então, eu vou tentar deixar aqui mais um exemplo mais prático, assim, desses itens todos que caracterizam a bolha, tá?